Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Esse foi o Inesperado e vocês não têm noção do que nós vamos falar aqui. Cada um caiu um pouco de paraquedas, um caiu de avião, outro andou no helicóptero, mas a gente tá todo mundo aqui para fazer desse dia um dia especial para você. Seja bem-vindo. É isso aí, Jéssica. Sempre inovando, sempre trazendo coisas boas, positivas aqui para as pessoas e realmente a gente passando aquilo que toca no coração, né? Muitas vezes a gente não entende o que acontece na nossa vida, mas a gente sabe que tudo que acontece é para um propósito maior e é para uma evolução espiritual, evolução pessoal. Eu agradeço aqui estar conectado aqui com vocês dois hoje. Samuel também, grande amigo, obrigado aí pela presença. Total. Só agradeço para mim é um prazer estar aqui. Acho que essencialmente nossas essências estavam programadas para se encontrar e poder falar do que vai fluir aqui, né? Então, para mim é muito importante essa presença aí. Acho que tudo é um mover. É isso aí. Agora é hora da gente mover essa boquinha aqui e soltar programações boas aí para essa galera, né? Já vou começar com uma pergunta, engrenagens. Então. Eu gostaria que, para quem não te conhece, tu se apresentasse e depois você, Samuel. Tá bom. Bom, vamos lá. Então, meu nome é André Ferreira, sou paulista, sou empresário e estou num movimento aqui há 1 ano e meio em busca de algumas respostas, né? A gente está sempre buscando o porquê e é isso que me conectou aqui com a Jéssica, que é realmente essa busca de um porquê, de uma resposta, preencher um vazio que está dentro de mim. Então, é o que eu tenho falado aqui para os meus amigos, eu sou um eterno inconformado, estou sempre buscando essa evolução e Deus está me dando essa oportunidade de me conectar com pessoas que estão nessa mesma jornada aqui. E mais uma vez, sou muito grato. Que top. Sou Samuel Lana, sou psicólogo, né? Atuo como terapeuta, sempre no mercado imobiliário há algum tempo aí, uns 20 anos, há um tempinho aí. Logo ali. A barba nem era branca quando eu comecei. Mas no mercado imobiliário eu entendi essa ascensão aí da inteligência espiritual, de como que as coisas funcionam e eu acho que a busca de trazer do intangível e transformar no tangível, a gente fazer essa conexão entre corpo etérico, corpo almático e expressar, né, a manifestação, me trouxe até aqui no Alphaville, né? Estou aqui desde janeiro. Bacana. Mas de fato vim por um chamado assim, né? Uma mudança, né, radical da vida, algumas coisas, né? E gosto de comentar às vezes, não sei quanto isso faz sentido aqui, mas vem na minha cabeça, fala isso, eu vou falar. Eu sou um ex-corintiano. As pessoas falam, quem é você? Eu sou um ex-corintiano. O Corinthians às vezes dá umas decepção pra gente, né? Então a gente não quer sofrer tanto, né? Eu não quero te dizer nada, tá? Mas assim, ó, tu tá de azul, então eu quero quase te dizer, em honra ao Rio Grande do Sul, tu é do Grêmio, né? Não, eu sou ex-corintiano e hoje é aquela coisa, pra mim time de futebol é que nem Deus, né? Você não fica discutindo, né? Sim. Você sente, exatamente. tem que curtir. Mas e hoje, tem algum time, não? Não. Eu falo que eu sou ex-corintiano porque realmente era uma coisa que tinha um apego muito grande na minha vida por causa do meu avô e tudo mais. Legal. E aí depois que ele foi embora, aí eu comecei a perceber toda a temática que envolvia jogo de futebol e tal, e eu falei, cara, isso aqui é um giro, meio que um ritmo hipnótico, né? Sim. Aí eu percebi ali, falei, caramba, cara, gasto muito tempo nisso e tal, eu tive uma fratura na perna jogando bola também, então eu abandonei futebol, de fato, de jogar mesmo. Hoje eu até brinco com meus filhos, mas parei com aquele negócio o esporte que eu tinha que ficar praticando. Aí o skate entrou na minha vida, né, também. Bacana. Então foi um negócio legal. Mas aí eu abandonei mesmo a ideia de torcer. Então hoje eu não sei, lá, o Cássio deve ser de outra coisa, não sei mais ninguém. Eu posso dar até uma sugestão do por que você puxou esse tema. Fala Acho que é a questão da alienação. Total. Eu acho que esse é um tema muito interessante para a gente estar comentando aqui hoje. Eu acho que o pessoal não sabe, esse podcast a gente não tinha definido um tema, né, até agora, mas eu acho que pode ser um tema bem interessante, que é a questão da alienação. Total. Que é isso que faz as pessoas muitas vezes não alcançarem o que elas almejam e muitas vezes também não entenderem, ter um entendimento do que é a vida, Sim. do que é Deus, do que é energia, que eu acho que a gente pode ir tocando nesse assunto. Eu acho que eu tomei tua pauta, né, Jéssica? Então, antes de qualquer coisa, acho que eu quero que você se apresente também. Ela já ficou brava aqui comigo, que ela já tinha definido o tema, não havia falado pra gente qual era o tema,
Mas eu acho que eu mudei o tema, a gente vai falar de alienação ou não, Jéssica? Então pra gente falar um pouquinho. Não, ainda bem que eu deixo o rio fluir, né, gente? Se a gente não tivesse aqui por causa do rio fluindo, aquilo que está dentro do nosso coração, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou gaúcha e tô aqui morando em São Paulo faz pouco tempo e eu trabalho com mentorias, palestras e desenvolvimento humano, mais dentro da área de identidade e fazendo uma conexão com isso que tu falou. Se eu não sei quem eu sou, eu caio na alienação. Total. Então, dentro de tudo isso, eu já tinha pensado, o que arde no meu coração? Liberdade. E aí, junta com alienação. Por que as pessoas não vivem a liberdade? A verdadeira liberdade. Primeiro, porque elas não sabem quem é. Elas não sabem quem elas são. Depois, elas entram numa alienação por não ter desenvolvimento da mente, não saber o que é a consciência, o que é Deus, o que é aquilo, e ficam se questionando. Então já coloca essa pauta da alienação para nós. Poxa, que gostoso, viu? Então você vê que nada é por acaso, né? Não, você mesmo falou, poxa, eu não sei porque eu tô falando isso, mas tocou no teu coração e tem um porquê real. Eu tentei fugir, eu falei de outras coisas aqui. Aí a hora que eu tava terminando, eu falou, mas fala que você é um ex-corintiano, porque eu também sou ex-fumante, mas ex-corintiano é mais impactante. É mais pesado, é mais pesado. Caramba, o cara, como que ele deixou isso? Mas a gente entrando nesse tema, Samuel, eu queria, então, já que você puxou o tema, eu queria ouvir um pouquinho de você. O que você sente assim das pessoas mais próximas que você conhece? A gente sabe que a tecnologia vem muito para nos auxiliar, né? Mas eu começo a falar que Deus não dá a ideia, não dá a inteligência para as pessoas criarem algo, se esse algo não é realmente para impactar a vida de forma positiva as pessoas. Sim. Mas, como nós seres humanos, seres imperfeitos que nós somos, muitas vezes as pessoas utilizam essa inteligência ou esses insights, esses downloads divinos, né, que nos é permitido, para utilizar de uma forma não tão adequada, né? Então eu imputo um pouco disso à tecnologia, né? Desde o rádio, televisão, hoje a gente está indo para uma nova era que a gente pode entrar mais detalhe mais para frente, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí o que você sente dessa alienação e como que você acha que o ser humano está se autocontrolando para se proteger isso, ou se não estão tendo nem noção do que eles estão passando. Cara, para ser profundo e para ser bem sintetizado assim, eu acho que existe um caminho, não sei se vocês já ouviram falar do Rudolf Steiner. Já ouviu falar alguma vez? Já ouvi falar. É um alemão, né? E ele desenvolveu uma linha que chama antroposofia, que até depois veio a biodinâmica junto, mas tem as escolas que chama Waldorf, são as escolas, né, mais caras do planeta e tudo mais, e a galera até brinca, né? Você coloca o seu filho na escola Waldorf para quê? Para ele aprender a viver no mato, porque a escola Waldorf, você vai pegar lá no Vale do Silício, por exemplo, você vai ver que 90% de todos os filhos das pessoas que trabalham lá estudam na escola Waldorf. E a escola Waldorf vai falar que a criança até a segunda infância, que é dos 7 aos 14, que ela não tem que se deparar com a tecnologia, porque é muito instintivo você aprender a mexer nesse negocinho aqui. Perfeito. Agora, você aprender sobre as leis universais, você aprender a fazer uma contemplação de um pôr do sol, pegar os segredos da natureza, olhar para as coisas, isso requer realmente um aprendizado. E esse aprendizado, de fato, ele só vai acontecer do 0 ao 7 e do 7 aos 14, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia, olhando para quando você tem mais de 21 anos, os 14 para frente ali, eu acredito que ela não tem muito como atrapalhar, porque ela faz parte. Agora, quando você olha do 0 ao 7, do 7 aos 14, então uma coisa que eu falo de verdade é para os pais ficarem atentos, entendeu? Porque realmente, nessa época, a tecnologia não faz sentido. Tipo, não tem como, e não vai fazer sentido nunca, entendeu? Não faz sentido uma criança de 0 ao 7, nem de 7 aos 14, né? Tipo, a vida dela está ocupada com tecnologia, né? Você olha para a TV, tipo, meus filhos assistem TV, mas não tem TV em casa convencional mais, né? Tem lá o Netflix, o YouTube, né, regulado, né, para o que ele vê e tudo mais. Agora, ainda assim, é aquela coisa, liga a televisão, é 1h30, de passar disso, acabou. Você tem que procurar uma coisa para fazer, vai criar, vai fazer uma escultura, sei lá, vai pegar um papelão, vai criar, porque eles têm um potencial criativo muito grande. E se eles não testarem tudo, e a televisão tira o fato deles testarem, né? O meu filho hoje estuda numa escola aqui em Santana do Parnaíba, uma escola muito boa, que é da Regia Emília, que é uma vertente também da Waldorf, super legal.
E você entra lá, dá vontade de ficar lá dentro, assim, né? Porque no meio do mato, é casa na árvore, a comida dele, você olha e fala, pô, eu queria vir almoçar aqui na escola do meu filho, assim, sabe? Porque, né, o preço é mais caro do que faculdade. Né? Uma criança de 2 anos, uma de 5. E o preço é mais caro que uma faculdade. Só que quando eu olho, eu falo, caramba, isso aqui é mais importante que faculdade. É a base, né? Acho que é onde é formado, vamos falar assim, o caráter da criança, né? A índole. E é um composto, né, de família e escola. Então, a escola realmente tem um impacto muito importante nesse momento. Para fechar o assunto, né, quem for pesquisar sobre Rudolf Steiner, antroposofia, as escolas Waldorf, você vai ver que são 9 setênios, né? Então o ser humano ele vive 9 setênios de 7 anos. Perfeito. Então vai 0 ao 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28, isso vai até 63 anos. E o que significa esses setênios? A cada 7 anos você tem um salto quântico no cérebro. Então é como se eu tivesse comprado esse celular aqui em 2015 e agora do nada ele virasse o celular mais atualizado da Apple. Uou, entendeu? E então o cérebro nosso ele faz. Então se você pegar do 0 ao 7, você vai ver que a criança do nada ela começa a ter racionalidade depois dos 7 anos completa. Aí dos 7 aos 14 você vai ver que ela começa a entender como experienciar o mundo. Então você vai tendo emancipações, né? E é óbvio que dá para você aprender o que você aprenderia no 4º, no 5º setênio, dá. Só que o cérebro vai estar preparado realmente naquela época. Na Bíblia fala que a gente vive 120 anos. Sim. E eu entendo que isso realmente é verdade. E se você pensar que com 63 anos, seu cérebro tem todas as competências, todas as habilidades desenvolvidas, aí você vai falar, caramba, eu tenho mais esse mesmo tanto para viver com magnificência, né? Uou. Então assim, é como se fosse um carro que ficasse pronto só com 63 anos, né? E, então, por isso que a gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, né? Por isso que eu deixei de ser corintiano. Tava te envelhecendo um pouquinho, né? Não, várias coisas, né, cara? Eu não sei se cabe, mas o dia que eu deixei de ser corintiano, eu vou falar pra vocês, eu já tinha abandonado e parado de viver mesmo isso. Foi a última Copa do Mundo, foi 2018, né? Sim. Então, eu já nem vi mais a Copa do Mundo e tal, e aí nesse ano eu lembro que meu irmão pegou um camarote lá no Itaquera, falou, não, vamos pro jogo. E eu era aquele corintiano que uma vez por mês, ou 2, eu saía de Jaguariúna, pegava o carro e tal, e vinha no jogo aqui. Show. Tipo, era esse tipo de corintiano. Discutia com os outros e tal, as coisas bem bobas assim mesmo. Corintiano tranquilo, tá certo. Não, era tranquilo, não rolava esses rolos assim, mas ficava lá, sabe, aquela situação toda. Mas esse dia desse jogo que eu vim com meu irmão é impressionante porque eu não consigo lembrar nada do jogo. Então, meu filho já tinha nascido, então já tinha uma emancipação aí, né, de uma consciência e tal. E aí, o que eu lembro desse jogo, que foi um marcante, assim, que dali pra frente eu falei, esquece esse troço, esse negócio não faz sentido mesmo, né? Eu olhei pra torcida do lado esquerdo, assim, do camarote, era uma galera que eu fiquei assim, o que esses caras vão fazer amanhã cedo, né? Então, assim, eu não conseguia ver o que eles iam fazer. Então, eu entendi que, de fato, eles não iam fazer nada. Uma galera que tava bebendo, vendendo guarda-chuva, vendendo não sei o que lá do jogo. Uma galera que vivia em prol daquele jogo, de vender as coisas naquele local, e eles iam recuperar uma ressaca no outro dia, sair fazer uma compra no outro dia, e sábado, domingo, eles iam voltar naquela mesma rotina. E fazer uma graninha, então eu percebi que aquilo era um giro. Então eu fiquei super impactado, assim, olhando para aquela galera e falando, cara, eu tô aqui no camarote, tá aquela galera, o que acontece ali, né? Aí isso foi a primeira coisa. Depois, do nada, o cara levantou, no camarote, né? O cara levantou, juiz, blá, 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 blá. Começou a xingar. E uma senhora na frente dele, assim, ó, né? Com uma família, assim. E eu olhei e falei, nossa, esse cara cuspiu na cabeça dela até assim, sabe? Aí eu falei, nossa, esse ambiente aqui, né? Aí já fiquei aqui. E aí, por último, no momento X que saiu um gol do Corinthians, tinha um cara perto da gente, com um bebê, assim, de uns 8 meses, que aí pra mim, aí foi a gota d'água mesmo, cara. Que hora que saiu o gol, cara, esse cara levantou esse bebê assim pra comemorar, e aí conforme ele balançou o bebê, sabe? Eu vi a cabecinha do bebê fazendo assim, ó. Nossa! E balançava a cabecinha, aquilo foi uma cena, assim, chocante mesmo. Aí eu lembro que eu voltei embora, meu irmão falava comigo, sabe quando a pessoa fala com você e blá, 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 você nem escuta nada, minha cabeça... Aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu acordei minha esposa à noite, aconteceu alguma coisa, falei, não aconteceu nada, só preciso falar com você, tal. Aquilo não existe, tal, eu tava... Sabe quando você consegue, você sai fora, né, que é muita coisa da alienação. Quando você sai fora, você olha, fala, meu Deus, tipo, o que é isso, né? Tipo, eu não conseguia achar graça de nada, cara, de nada. Você vê, as pessoas entram nesse nível de alienação, uma alienação até sistêmica, que acaba criando um loop na cabeça da pessoa, que ela tá só preocupada em gerar recurso, então essas pessoas que estão trabalhando,
elas não estão preocupadas em entender que a vida é algo muito maior, elas estão preocupadas em apenas de buscar algo no próximo dia e viver aquilo. Então elas estão nessa alienação econômico-financeira, né? E até de identidade, que a Jéssica vai falar um pouquinho mais pra gente. Deixa você alienado no sentido de educação. Então você começa a perder o respeito pelo próximo, por si próprio, e até no limite dessa pessoa colocar a vida em risco do próprio bebê aí. Você não sabe nem por que você está ali. Isso que eu fiquei pensando. Falei, cara, a galera tá muito alienada mesmo. Né? Tipo, o que eles estão fazendo aqui, né? Isso foi assustador para mim, assim. E para trazer para vocês, só para constar, eu acredito que não vai aparecer depois no podcast, mas tá um pôr do sol aqui, que eu tô ouvindo eles falar, mas tô só contemplando esse momento. Não, olha, mostra pro meu pessoal. Deus, sensacional. Eu nunca vi isso aqui. Eu já tô 4 meses e tô arrepiado. Tem que parece que é um mar dourado em cima da gente hoje. Lindíssimo. Então eu acho que esse dia está sendo realmente muito especial, porque é bonito de ver. Parece uma manta dourada sobre as nossas cabeças. Enquanto Meu vocês Deus. dois estavam falando aqui, eu estava observando tudo isso e prestando atenção. Bem colocado. O que isso conecta com a alienação, Jéssica? O que isso conecta com a liberdade? Presta atenção, vem comigo. Se dentro de tudo isso em que a gente falou até agora, né, iniciando esse processo, se eu não me questiono nada, se eu absolutamente aceito, né, aquilo que vem, eu digo, o que o André falou pra mim é supremo, né? Eu não me questiono, será que é verdade? Será que não é? O que o Samuel falou, será que é verdade? Será que não é? O que ele quis dizer com aquilo? O que a Jéssica tá falando, o que será que tem por trás do que eu não vejo? O que será que tem por trás desse mar que a gente tá vendo dourado hoje? Entendeu? Isso vai fazer com que a gente perceba a alienação. Isso vai fazer com que a gente perceba a verdade por trás daquilo que a gente não ouve e por trás daquilo que a gente não vê. Olha só, para a gente viver a suprema liberdade de Deus aqui, para a gente viver a plenitude de Deus aqui, nesse exato momento, a gente precisa se abrir. A gente precisa sentar aqui, que nem a gente está, contemplando tudo isso, contemplando esse momento aqui. Eu duvido que vocês estão pensando o que vocês vão comer mais tarde. Então, zero. Não tem como, gente. Porque no momento que eu tô 100% conectada a esse momento aqui e agora, eu consigo me questionar percebendo o que tem por trás disso, o que tem por trás desse momento, dessa contemplação, desse mar dourado que tá o céu hoje, qual o sentimento que eu tô agora, né? Além de tudo isso. E quando eu não consigo perceber a grandiosidade que é estar vivo, eu vou até pedir licença, Jéssica, que eu vou mostrar aqui mais de perto. Aqui vai lá, olha aí. Tá muito lindo. Não, eu tô assim, gente, falando e olhando, é muito lindo, é muito lindo. Emoção total, mas é algo impressionante. Tá muito lindo. E o que isso conecta, né? Olha a grandiosidade do céu. E dourado, gente, dourado. Presta atenção, dourado. Então, isso traz para nós uma reflexão profunda. Por quê? O céu pode estar azul, pode estar laranja, pode estar amarelo, pode estar o pôr do sol que nem estava antes. Só que, às vezes, tem coisas que estão acontecendo na sua vida que é para sua evolução. E se você não perceber que isso quer te ensinar algo, você continua na alienação. Porque aí tu não se questiona, diz, não, tá tudo bem, eu vou continuar. Aí acaba caindo na zona de conforto, não sabe nem que existe poder de autocura, e depois eu quero que tu fale um pouquinho mais pra nós. Não sabe que a gente pode expandir a nossa consciência, viajar sem precisar sair do lugar. As pessoas acreditam que isso não existe, gente. Sim, isso existe. Isso é possível, através da nossa consciência. E esse papo vai ser isso, uma expansão da consciência pra vocês, tá? Então eu gostaria que vocês... Agora, junto com tudo isso que eu trouxe, dentro dessa alienação e dessa liberdade, o que arde no coração de vocês? Que vocês podem acrescentar com isso. Porque eu sei que estão mais indignados. Então, o André, a gente consegue ser mais indignado que eu. Mais indignado que eu. O que arde? Indignação positiva, André? Positiva. Eu acredito assim, que traz movimentos, a né? palavra indignação às vezes traz algo negativo, né? Quando a gente fala, eu estou indignado, né? Que muita gente usa de forma negativa. Sim. Mas a palavra indignação nada mais é de em busca de respostas. Exatamente. Total.
Eu me considero uma pessoa que eu sou motivado a buscar respostas 24 horas por dia. Lógico, não são devaneios, falar, não, você quer ficar viajando, você quer ficar idealizando muitas coisas. Não, eu quero buscar aquilo que me toca. Eu quero buscar preencher aquele vazio que me incomoda, né? E muito desse vazio, lógico que ao longo desse 1 ano e meio que eu já disse aqui, foi realmente eu me conectar mais com Deus, né? Isso foi muito importante, mas eu realmente não me considero uma pessoa alienada, porque eu sempre estive inconformado com as coisas. E até entrando um pouquinho aí, que eu fiquei falando de alienação, a gente tem que ficar bem atento realmente à transição que o mundo vem passando, né? A ideia maior de Deus é realmente conectar pessoas e trazer o amor, né? Fazer que o amor cresça entre as pessoas. E essa forma de acontecer isso com o tamanho do mundo, está sendo cada vez mais possível conectar pessoas através da tecnologia. Sim. Né? Hoje todo mundo está muito conectado, mas também por meio dessa tecnologia a gente tem que ficar preocupado que ela, não sendo utilizada da forma correta, ela está alienando as pessoas. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia conecta pessoas, deixam pessoas mais próximas, deixam as pessoas se tornarem algo de mais fácil acesso, ela também faz com que nos tornemos alienados. Por quê? Porque a gente, por meio das mídias tradicionais, primeiro foi o rádio, né? Primeiro o jornal, o rádio, a televisão, a internet, e agora a gente está indo para algo que a tecnologia está presente nas coisas, que é o IoT, né? Internet das coisas. Sim. Então, olha que loucura que estamos passando. A gente fala que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Nós estamos numa era que... Não, e para tudo. Eu ia te perguntar isso, o que era Deus para ti? E tu já está respondendo, vai que é tu. Já estamos respondendo aqui, mas Deus, eu vou falar o que é depois, nas minhas palavras, não usando esse conceito que é muito divulgado, que é uma verdade, mas depois eu vou falar o que é Deus para mim. Mas na questão de onisciência e onipresença, nós já estamos vivendo nessa era. Né? Por quê? Hoje tudo que a gente faz, de uma certa forma, já está sendo monitorado. Então todo mundo já tem ciência daquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu falo que tudo é energia, tudo, então sentimento é energia, o nosso corpo é energia, a mesa é energia, a tecnologia é energia, então tudo está conectado. Se a gente começa a olhar as coisas de uma forma mais simples, a gente vê, poxa, como que eu mando um e-mail, chega o e-mail lá? Poxa, tudo é energia. Mando uma mensagem, mando uma imagem, mando uma frequência. Que existe explicação física para isso? Técnica? Existe. Mas de forma bem simples, é tudo uma troca de energia. Então assim, e a gente também está numa questão de se conectar, a gente está onipresente também em vários lugares. A gente começa pela tecnologia, consegue se projetar, consegue chegar em algum lugar, consegue ter acesso àquela informação. Então, eu quero saber como está Londres, eu consigo saber. Então está tudo facilitado. Ficou o teletransporte, né? Exatamente. Então assim, pessoal, a gente tem que tomar um grande cuidado com a tecnologia. A tecnologia é importante para o que a gente vive hoje, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a se alienar, cada um vai criar seu próprio mundo, que aí vai entrar um pouco no metaverso, né, que é algo bem bacana se utilizado de forma adequada, mas é muito perigoso de deixar as pessoas cada vez mais alienadas. E hoje, até o meu amigo vai comentar mais, as pessoas estão cada vez mais, de uma certa forma, doentes, né? Em busca desse vazio, e elas estão cada vez mais decepcionadas devido à comparação que elas fazem com o mundo que elas veem na mídia. Então a gente vê na mídia aquele mundo perfeito, aquela pessoa perfeita, aquela modelo linda, aquele homem bonito, e a gente acaba se comparando e sempre deixando esse vazio dentro da gente, deixando a gente cada vez mais triste. Então a primeira coisa, a gente não tem que se comparar. A família Margarina, né? A família Margarina, exatamente. Então a gente tem que buscar a entender quem a gente é, que é a questão da identidade, que você coloca muito bem aqui, e a gente tem que ser grato a tudo aquilo que a gente é e a tudo aquilo que a gente tem, né?
Eu estava falando até no almoço com a esposa do meu sócio hoje, que quando a galera fala de riqueza, não só da forma da riqueza material, a riqueza como ser humano. Eu sou rico. Quando eu falo eu sou rico, eu não estou falando só do material, do dinheiro. Não, eu sou rico em sentimento, eu sou rico em saúde. Né? E o que é riqueza? É a ausência de necessidade. Sim. Então, por isso que a riqueza é muito relativo. Eu posso falar que eu tenho uma casa gostosa, eu tenho um carro que eu curto, eu tenho uma família legal. Eu sou rico, eu sou pleno nesses pontos, nesses sentimentos. Agora você começa a falar de valores. Tem pessoas que têm 100 milhões, 200 milhões, têm 10 carros, 20 casas, mansões, barcos. Só que o sentimento dela não está pleno, não está completo. Então, dentro do nível dela, ela não é rica. Sim. Ela quer sempre algo a mais. Então, quando você está buscando sempre preencher esse vazio de querer algo a mais dentro de você, você não vai estar pleno. Então, você não vai ser uma pessoa rica. Embora a gente conhece muitas pessoas em termos de condições financeiras, não tem tanto luxo, mas são pessoas felizes, pessoas ricas, são plenas. Você fala, poxa, como assim? A gente passa lá, vê o pessoal do churrasquinho mimi, vê lá, né, na caixa d'água nadando, aquela felicidade toda. Não, isso não é possível. É possível, pessoal. Sim. É possível. Porque tudo vai da realização que você tem dentro de você. E eu acho que a palavra que resume isso é a gratidão. Então, quando a gente começa a ser grato por tudo aquilo que a gente tem, a gente acaba se tornando cada vez mais rico, porque a gente vai se sentir cada vez mais preenchido. Total. E só resumindo, então, a palavra de vida, me perguntaram o que é Deus, né, para você, né? Já me perguntaram. E eu gosto de responder, que foi algo que tocou meu coração, simplificar o que é Deus. Me veio uma palavra vida. Pô, realmente, né? Deus é o gerador da vida. Simplesmente isso? Não. E por que veio a palavra vida na tua cabeça? Porque eu consegui sintetizar essas 4 letrinhas, que é praticamente um resumo, né? Do que é você, do que é o Deus e do que é você se aproximar de Deus. É o quê? É viver intensamente doando amor. Então, isso é Deus. Deus é vida, ou seja, viva intensamente doando amor. Que esse acho que é o resumo. Até o olho do até o brilho do olho mudou totalmente. E em inglês, como eu sou inconformado, eu falei, se eu fiz em português, tem que ter algum significado em inglês também. E aí? Aí foi o life, que é love is for everyone. Ou seja, amor é para todo mundo. Então, se a gente começar a entender que eu estou nessa jornada, que o amor é a resposta para tudo, parece meio romântico demais, mas né? Tem que ser mesmo. Mas eu vou te falar, quando a gente começa a viver isso e a entender isso, que o amor, ele te envolve, te preenche, todo esse vazio que você sente, e acaba também sendo essa conexão cada vez maior com Deus e com o universo. Total. Que é isso que a gente precisa. Então, pessoal, se vocês querem uma dica para evoluírem, aqueles que só querem saber de dinheiro, também vale. Conecte-se com o amor. Começa a praticar o amor na vida de vocês. De fato. Praticar como um esporte, praticar como exercício, um exercício, como a higiene que você tem no dia a dia. Pratique o amor. Que você vai ver o que começa a mudar na sua vida. Nesse momento, a vinheta solta os coraçõezinhos. Meu, mas você sabe o que é o antônimo do amor? O contrário do amor, você sabe? Conta. Não, fala pra mim. Não, eu não sei, eu quero saber sentir. Não tem uma ideia? Não, esse amor, qual que é o contrário do amor? Não, e eu quero conectar uma coisa. Vamos falar o ódio? Todo mundo vem no ódio. Todo mundo vem no ódio, imaginei. E aí? Posso nem ver. É indiferença. Uau. Total. Caraca. É indiferença. Porque a indiferença é quando algo não faz diferença pra você. Então a gente fala pra mim assim, como que eu sei se eu tenho que fazer isso ou não? Tipo, a pessoa fala, eu não sei, eu tô comprando uma casa muito grande sozinho. Aí fala assim, isso faz diferença pra você? Seu sentimento muda? Você fica incomodado? Você fica muito feliz? Porque se fizer diferença pra você, você vai sentir alguma coisa. Se você sentir alguma coisa, tá tudo bem. Agora, se for indiferente, aí falta amor. Então você passa na rua, você vê uma situação X
E não é sobre você doar, ou seja, o cara tá lá, pô, preciso ir lá. Mas assim, um sentimento, um olhar, uma oração, alguma coisa que você... Né? Então assim, você não pode ser indiferente. Então você vai entender que o contrário do amor é a indiferença, porque é quando falta qualquer tipo de presença. Né? Perfeito. E eu pensei em puxar isso. E a indiferença é a falta de preocupação, né, com o próximo. É indiferença. Tipo, Exatamente. Indiferente, tipo, as pessoas estão morrendo lá na guerra, mas tá tudo bem. Pra mim, louco, cara. Você não fez nenhuma oração, você não pensou em nada. Tipo, né, não é sobre você realmente... porque o mundo é muito grande, não é sobre o que você pode fazer daqui do Alphaville na guerra que está acontecendo lá na Rússia, entendeu? Agora, 1 minuto de pensamento, de oração, né? Tipo, simplesmente você não ser indiferente com algo que de fato está acontecendo. Né? Isso vai conectar numa coisa que o André acabou de falar. Tu acredita, é uma pergunta, tá? Uhum. Tu acredita que o poder de autocura pode ou o amor? Pode estar relacionado ao amor? Cara, eu acho que é o único caminho, inclusive. Conta pra nós. É o único caminho. Porque a ascensão, tipo, você ter o acesso, né, o download, você conseguir processar ele, tem a ver sempre com o sentimento, né? Porque senão você está processando ele no córtex frontal, sempre na lógica. E na lógica, vai parar lá no medo, lá que a gente conversou. E ele vai te travar, né? Agora, quando você leva para o sentimento, você começa a entrar no sistema límbico. Né? Você começa a energia sutil, vai mexer no corpo etérico, né? E o amor é o único capaz de provocar. Então, você vai olhar lá para a ocitocina, né? O que é ocitocina, né? É o hormônio do amor, né? A química do amor, né? Então, por exemplo, você pega... a gente vai entrar nesse papo, eles nem sabem, mas eu fiz o parto dos meus 2 filhos em casa. O primeiro levou 19 horas. Tava com uma equipe lá em Jaguariúna, tudo. E muito louco, por sinal, esse dia. Mas nasceu e tal, e 19 horas depois. E nesse primeiro, já depois eu perguntei pra minha esposa sobre, e aí? E a tal da dor do parto? E ela não sabia explicar, porque pra ela não parecia dor. Aí eu fiquei encanado, falei, vou estudar esse negócio. E era por causa da ocitocina, que é a ocitocina. E a ocitocina é o hormônio do amor. Então, é uma dor para quem está externo, mas para quem está lá não está. Então, é um corpo ocitocinado que a gente fala. Sensacional. E aí você vai entender que quando Jesus Cristo estava lá na cruz, tem gente que acha que ele estava sentindo dor, mas ele não estava. Porque ele estava fazendo aquilo por uma causa. Então, ele estava ocitocinado, entendeu? Ele estava em plenitude dentro dele. Sensacional. Que era ocitocina para todo lado. Então você vai entender, tem estudos que mostram lá que, por exemplo, se o cara está no McDonald's, você vai no McDonald's, aí você paga o lanche do cara de trás. Uma pesquisa lá que eu já vi, tipo, o cara chega e fala, não, eu quero pagar o lanche do cara de trás ou da frente lá. Então assim, o cara que está pagando tem um nível de ocitocina, por ele estar fazendo. O cara do caixa, que está vendo aquela doação vir, ele tem um nível também de ocitocina, né? E o cara que recebe tem outro nível, entendeu? Então o amor, tipo, fica naquela... Então assim, o único caminho para cura é o amor. Tanto que a gente estava conversando um pouco nesse podcast, que eu falei para vocês, falei, ó, ou a pessoa aprende a amar a doença, a amar o sintoma, porque é a abertura, é a porta que tem que abrir. Se você não amar a doença, nem o sintoma, nem a dor, você está evitando compreender exatamente a experiência terrestre que a gente veio fazer nesse mundo, porque é um mundo de gravidade, né? Total. Né? A gente está aqui, a dor é constante, né? E você tem que entender, a evolução está nela. Né? Fala um pouquinho na prática isso, né? Da autocura. A gente vê pouco falar da autocura. Sim. Pouquíssimo, é raríssimo, na verdade, falar da autocura. E quem já conseguiu fazer algum processo em relação à autocura, sabe que é libertador. Sim. Literalmente libertador. Eu passei por esse processo. E a gente sabe que, né, o amor é a única coisa que cura, que transforma, que enaltece, que expande, é o amor. Sim. Faz parte da nossa essência, da nossa verdadeira essência, é o amor. Como que uma pessoa com uma patologia, com uma doença, na prática consegue fazer essa autocura, essa ressignificação, qual seja o nome? Ó, vamos voltar lá, a gente estava falando, né, ia falar agora, como você comentou, alienação. Perfeito. Vamos voltar lá, só para a gente pegar. Quando você olha para alienação, o que está acontecendo? Tem um ritmo hipnótico. Perfeito. Ritmo hipnótico, né? Tipo, é uma frequência que fica te colocando os pensamentos onde você tem que estar. Então, se você olhar lá, por que a pessoa tem tipo, tal doença? Porque tem uma disfunção, e essa disfunção é um ritmo hipnótico. Né? E você tem que sair disso. Aí você estava falando da internet. Né? Na internet funciona assim, você tem o algoritmo. Não tem? Perfeito. Algoritmo. E aí, o algoritmo, o que ele faz?
ele colabora com a superficialidade das coisas. Nossa, total. Porque ele está pegando o desejo, está pegando o que todo mundo acha que precisa para deixar a pessoa presa lá. É um robozinho treinado para identificar desejos, recompensas imediatas, e ele te mantém lá grudado. Então, quando você pensa no algoritmo, eu trabalho com a etimologia da palavra, eu te falei, o que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar no ritmo do algoritmo, entendeu? Perfeito. Que aí você vai entender que você tem que criar, você tem que quebrar o ritmo hipnótico. Então, tem que ter um outro ritmo. Se você está dançando uma certa cadência numa dança, qual que é o ritmo que vai interferir? Qual que é a frequência que vai entrar ali? E aí a minha recomendação é sempre trocar o algoritmo que é superficial por algo íntimo, que é o amor. Uau! Entendeu? Que lindo! Então você vai para algo íntimo. E aí as pessoas vão falar, mas o que é isso? É assim, o que está por trás desse cliquezinho de like que você deu aí? Entendeu? O que está por trás daquela palestra que você buscou para você entender? Perfeito. Porque não é sobre a grana que você paga ou sobre o que você aprendeu ali, mas é sobre o que é esse Experiência. algo íntimo. Aí você vai falar, cara, mas que intimidade você está falando, Samuel? Estou falando daquela que está dentro da gente. Aí quem que mora aí com você? Deus mora dentro de nós. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, tem outro, tem outro. Onde um mais se reunir, eu estarei mais presente. Aí você começa a entender, né? O todo é composto pelas partes e as partes compõem o todo, né? Então, a essência, quando a gente fala, ela é uma porção de Deus, né? Aqui na gente. E aí, vindo para a autocura, por que isso é importante? Porque a doença e o sintoma, ela é a exposição de uma disfunção da intimidade, entendeu? É uma falta de conexão com algo importante. E aí você está negligenciando esse algo importante, e aí você tem um sintoma. Aí quando você não dá atenção, você vai ter um sintoma, sintomático, né? Aí você vai cada vez mais até que aí vira uma doença. Então muitas vezes a doença vem de vários sintomas ignorados. Essa que é a realidade. Todas elas. De empilhamento todas. de sintomas. Aí vem falar, mas é genético, é kármico, é X e tal. Ok, mas a falta de atenção com manifestações, a falta de atenção com sinais, que Deus pronuncia esses sinais diariamente, a gente pede, Ele pronuncia, a gente fecha os olhos, as escamas não deixam a gente ver muitas vezes, e aí você não observa, nem os sinais que você mesmo gera, o seu templo gera sinais, entendeu? As pessoas faz intervenções na sua vida constantemente, né? E aí a gente vai fechar na autocura que você falou, porque a autocura, ela é inata. Se tem uma causa que eu defendo, que foi o que você perguntou, é a causa da autocura. E até é muito louco, porque minha equipe de marketing fala, para de falar desse negócio de autocura. Porque as pessoas não vão acessar a sua mensagem se você ficar falando de autocura. Porque as pessoas não querem responsabilidade. Exatamente. Então, quando eu falo delas se autocurar, elas falam, nossa, isso aí vai dar muito trabalho. Cadê o terapeuta? Cadê o cara que vai ficar um ano e meio falando comigo? Entendeu? As pessoas buscam o caminho mais simples, né? E por elas estarem alienadas, elas não vão em busca de algo mais profundo. Mas olha só, esse caminho mais simples, por elas estarem alienadas, elas acabam achando que é o simples, superficial, e elas vão para o mais complexo. Perfeito. Porque o caminho a cura, ela é simples. Complexo é você, eu, ele. Mas por falta de entendimento. A complexidade, não, porque o ser humano é complexo mesmo. Tipo, eu falo assim, cara, você quer viver uma vida mais plena, só lembra que todo mundo escuta esse monte de voz também na cabeça, igual você escuta todo dia, toda hora. Lembra que todo mundo passa, o sistema psíquico é o mesmo, entendeu? Tipo, a gente tem uma essência que traz uma unidade diferente dentro de cada um de nós, entendeu? Agora, o sistema psíquico, ele é o mesmo. E aí, as crenças que vão comandar esses comportamentos, elas são, aí na criação você vai criando essas crenças, ok, mas o sistema psíquico é o mesmo, então a complexidade de cada um que está nessa sala é a mesma complexidade. Agora, a simplicidade da cura também é a mesma. Então, ou seja, onde que está a simplicidade da cura? Amor. Só isso. Se você começar a entender que toda dor, tudo que você sente, entendeu? É um ato de evolução, aí você vai entender o que é o destino. Bom, o que é esse destino? Destino é evolução. Né? O livrinho chama, quem quiser, inclusive, procura o livrinho, eu vou dar um de presente para você. Poxa, chama Psicologia da Evolução Possível ao Homem. É um livro do P.D. Ouspensky. Você sabe o que eu falo muito, que me veio na cabeça, que conforme a gente vai se conectando cada vez mais com Deus, vai fazendo uns downloads meio maluco. Vai. Uma das frases que me veio na cabeça é o seguinte: o material é a ferramenta para o espiritual. Total.
Aí você fala, André, que coisa louca isso, que ferramenta, material, o que você está falando de material? É uma forma muito simples. Hoje a gente vive num mundo que existe o material, que existe o capitalismo, a ambição. Sim. Que é por quê? Para você se colocar numa posição de cobrança, para você querer evoluir. Se você não vive num mundo de ambição, estou muito bem aqui, obrigado, você não vai evoluir. Então, o que você veio fazer aqui? Você não veio fazer o quê? Você não tem nada. Imagina que a gente vivesse... Exatamente. Imagina que a gente vivesse num mundo totalmente onde todo mundo tinha as mesmas roupas, teria a mesma aparência, teria os mesmos recursos. Você ia se preocupar em acordar cedo? Você ia se preocupar em fazer algo diferenciado, em impactar a vida de alguém, gerar alguma ideia? Não. Aí vamos supor que você passe 100 anos nesse paraíso. Você ia sair a mesma pessoa que você. Você ia sair decepcionado. Decepcionado. Então, eu falo que o material é a ferramenta para o espiritual. Ou seja, o que a gente vive hoje na matéria, como corpo, isso é material. Como todo o sistema capitalista, é para a gente se tornar e buscar ser um ser humano melhor. Evoluir espiritualmente. A frase é assim, ó, o dinheiro é a maior e a mais importante ferramenta de materialização do espírito criada pelo homem. Eu nunca tinha ouvido isso. Repete, por favor. É isso aí. Pega essa, gente. O dinheiro é a maior e a principal ferramenta de materialização do espírito criada pelo homem. Porque é com ele que a gente faz a remissão do tempo. E é por isso que as pessoas têm que amar. Só que o que acontece? Dinheiro parado apodrece como tudo parado. E aí começa a feder e atrai abutre. Então eu tenho pessoas que são clientes meus do mercado imobiliário que eram assaltadas e guardavam dinheiro em casa. Eu falei, cara, mas você está deixando esse dinheiro aí apodrecer, né? O podre de rico. Sim. Não é o cara que tem muito dinheiro, é o cara que não Deixa faz o dinheiro rodar, entendeu? É que a gente fala tem que tudo, girar. é o quê? É uma energia. Exatamente. Eu falei, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu conversei com a Jéssica aqui uma semana atrás. Eu falei que nada morre. Nada. Tudo é energia. Sim. Ela deixa de ter uma frequência energética e ela perde o formato do material. Sim, total. Então eu não sou tão louco, tô com mais uma pessoa aqui que... Porque isso são coisas que eu nunca... Mas que eu nunca estudei. Não, por que será que, né? Não, nem estava conectado com o que a gente ia falar aqui. Nada conectado. Nada conectado. Vamos falar, vamos sentar lá e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver da onde que o rio vai fluir. No final, gente, independente da crença de cada pessoa, tudo se conecta no mesmo lugar. Sim, só muda o quê? Nível de consciência. É o que eu falei ontem numa aula, inclusive, da mentoria. Eu vou levando um degrau por degrau. Eu vou subindo uma escada da evolução. E como que eu conecto isso, né? Como que eu vou subir uma escada da evolução? Hoje eu posso estar numa doença. Amanhã eu posso perceber que eu criei essa doença. Depois eu mesmo posso me curar dessa doença. E depois eu vou aumentando meu nível de consciência numa forma de amor. O que isso resume? Domínio próprio. Sim. Se eu não domino as minhas vontades da carne, se eu não domino a minha consciência, o que eu quero e o que eu não quero fazer, como que eu vou conseguir expandir minha consciência? Não, porque eu vou ficar na zona de conforto, eu vou permanecer no mesmo lugar, eu vou ficar alienado pro resto da vida. Vou permanecer no mesmo lugar e vou dizer, a culpa é de alguém, mas a responsabilidade é tua. Simples assim. E aí que a gente consegue conectar a liberdade e a autocura. Sim. E eu falo, eu não tinha tanto entendimento, eu realmente de física quântica eu não entendo nada, mas foi uns downloads que a gente fez aqui. Cara, eu também nunca li. Não, vocês falam que vocês estão conectando. Então foi sensacional, porque... Mas essa parada do Fábio lá que conectou? Sim. Depois eu vou te mostrar, porque eu fui aprender física quântica de forma romântica. Que legal. Porque eu nunca consegui... Olha, até o amor na física quântica. Eu só consegui ler, sei lá, Tesla lá, né? O problema do crescimento da energia humana, que foi um livrinho que eu li lá, algumas coisas. Mas no momento que eu encontrei lá a conexão que rolou entre mim e o Fábio, ali eu vi, tipo, física quântica escrito como é a Bíblia, por exemplo. Eu até falei pra Jéssica, de uma forma mais calorosa, eu prometo me conter da próxima vez, porque eu sou muito expansivo e eu acabo... A minha energia quer explodir, mas... eu falo, tem muita gente, física quântica, precisa, né, matemática pra caramba. Eu falei, cara, a física quântica é consciência. Sim. Se a gente tiver a consciência de como funciona o universo, que tudo é composto de energia, e eu ter que eu falei pra ela, que é consciência, amor e pureza. Pureza no sentido de neutro. Sim. Tá ok? Então, se a gente quer conectar, a gente quer fazer algo, a gente quer jogar algo pro universo.
Eu não sei se também você vai concordar comigo. Muita gente fala, não, fica projetando o que você quer toda hora. Fica, não, eu quero isso, eu quero um carro. Você imagina? Ok, ele vai te ajudar, talvez na parte mental, subconsciente, mas na minha posição, pelo que eu já passei, contei esse exemplo aqui, não numa outra oportunidade para a Jéssica, você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter uma consciência, embora talvez não totalmente consciente que você tenha com Deus, mas você tem que ter essa consciência ligada a Deus. Você tem que ter amor e tem que ter a pureza. Quando você joga isso para o universo de forma pura, consciente, sem aquela, como posso explicar, sem aquela vontade de eu quero muito isso. Se você põe muita vontade, você está sendo enganado pela tua matéria. Aí ela interfere no que você está jogando para o universo para se realizar. Por isso que eu falo, tem que jogar de forma pura, de uma forma com amor no coração e com a consciência conectada com Deus, com o universo, que é o tudo. Acho que até porque tem um tempo de maturação de tudo, né? Então, é um processo. Quando você joga de uma forma que não é pura, né? É como se plantasse uma semente lá que ela leva 2 dias para germinar e você fica assim, cresce, cresce, cresce. Então, aí você fica 2 dias falando cresce, né? Para ela acontecer o primeiro movimento. Então não adianta você ficar falando cresce, porque isso aí realmente não vai acelerar o crescimento dela. Então é mais fácil você plantar mais 20 sementes, em vez de ficar falando para aquela crescer, né? Que show. Tipo, você troca... eu acho que é isso que está acontecendo aqui com a gente, né? A gente, de forma pura, de forma tranquila e com amor, é o que tudo acaba dando certo. Eu fui uma pessoa, desse 1 ano e meio que eu estou em busca de Deus, eu sempre tive... Eu te falei que tive vários negócios, né? Eu já tive, em determinado tempo, eu tive 10 empresas ao mesmo tempo. E essa minha busca de criar algo, de investir, era a busca de preencher esse vazio, cara. Total. Era incrível. Então assim, eu sou uma pessoa inconformada, eu sou uma pessoa que sempre estou querendo. E esse inconformismo, por a gente vir por aquelas crenças que a gente vem crescendo com essas crenças, a gente sempre vai buscar no mundo material, cara, essas respostas. Então o que era? Eu falei, não, eu preciso evoluir como empresário, eu preciso me realizar como empresário, como empreendedor, como homem. O homem é cobrado por esse status pela sociedade. E a partir do momento que me virou essa chavinha, veio a palavra libertação. É uma palavra que a gente não usa no cotidiano. A gente não usa a palavra libertação. E essa palavra libertação eu não entendi e eu comecei a buscar cada vez mais Deus. E aí Deus veio e falou para mim assim, André, para de correr atrás do dinheiro. O dinheiro tem que correr atrás de você. Mas não é que tem a ver com o dinheiro. O que ele quis dizer? Segue aquilo que você tem dentro do teu coração. Não se preocupa em conquistar algo para mostrar algo. Faça apenas aquilo que te toque. Então, cada vez mais, graças a Deus, eu tô despreocupado com isso. E você começa a entrar numa energia tão leve, tão gostosa, a partir do momento que você desapega dessa questão material. Gosto do dinheiro? Lógico que eu gosto. Eu ia ser mentiroso de falar que eu não gosto. Acho que todo mundo gosta do dinheiro. Até porque o dinheiro é o impulsionador de a gente evoluir como ser humano, como você disse. Então a gente tem que amar o dinheiro. Mas amar não é idolatrar o dinheiro. Né? E isso eu comecei a buscar e começou a fazer todo sentido na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa grata. Sempre. E eu falo que eu sou uma pessoa de sorte desde o meu nascimento, porque a família que eu vim é sensacional. Eu sinceramente não conheço uma família igual a minha, em termos de estrutura, de amor, de apoio, de segurança. E não tem nada a ver com dinheiro, galera. Eu vim de família humilde, meu pai tinha 3 empregos, tinha dia que meu avô colocava comida dentro de casa. E nada me faltou, eu sempre fui rico. Você entende o que eu digo? Sim, sim. Eu sempre fui rico. Desde criança. Ah, você era mimado? Não, eu não era de família rica, como que eu sou mimado? Mas eu tive tudo o que eu queria. Eu tinha amor, eu tinha atenção. E até os meus desejos eram de acordo com aquilo que meus pais podiam me dar. Ué. Ou seja, eu hoje, tendo todo esse entendimento, eu vejo que eu sempre tive uma conexão muito forte com Deus, cara. Sim. Porque tudo que eu quis, eu queria. André, você é mimado? Aonde que eu sou mimado? Só que Deus me deu tudo que eu quis. Me deu não. Deus não dá nada pra gente, Deus empresta. Porque nada é nosso, tudo é dele. Sim. Então a gente não tem que agradecer, Deus, obrigado pelo meu carro. Deus, obrigado pela minha casa. Não. Agradece a Ele, porque Ele está te emprestando. Ele está deixando você usar o dinheiro que você tem. Ele está deixando você usar
o carro que você tem, ele está deixando você usar o corpo que você tem. Sim. A única coisa que é nossa é a consciência. E a consciência, como tudo, também não morre. Por isso que a gente também comentou. Porque quando você morre, pessoal, você vai prestar conta com Deus. Lógico que a gente vai prestar com Deus. Porque Deus é uma consciência única. Nós somos ramificações da consciência de Deus. As partes compõem o todo. Certo? Ah, então você vai prestar conta com a tua consciência. Exatamente. Vou prestar conta com a minha consciência, porque a consciência não morre. Então, é com ela que eu vou me entender. Sim. Então, isso... Mas ainda é mais que a consciência, é a essência. Essência. A essência é o que planta a consciência. A consciência é formada por alguma coisa. É uma construção da essência, entendeu? Consciência. O elementar mesmo Legal. é a essência. A partir da essência e da relação da essência com a experiência terrestre que se funde a consciência, né? Aí a consciência começa a existir. A consciência já é algo que é a essência, que é totalmente a energia mesmo, que é o que a gente é, a essência, fundida com a construção do corpo, né? Aí fica consciência. Perfeito. Mas é isso aí que você está falando mesmo. Aí lá na consciência tem as atitudes materiais, né, oriundas da vontade espiritual, né? Tipo, a verdade é que nosso espírito, nossa alma tem saudade, porque ela já sabe todas as coisas que ele veio viver aqui. Desculpa, até entrando, né, tem gente que pergunta, poxa, e quando a gente vai para o outro lado, quando a gente morre? Quando a gente não morre, como eu já falei, eu não acredito mais em morte depois dessa consciência que a gente teve aqui. Mas o pessoal muito pergunta, muita gente fala, não, vou encontrar meu pai, vou encontrar minha mãe, vou encontrar meu avô, minha avó, né? E eu não saio, isso daqui foi antes de eu estar passando por esse processo, só que às vezes a gente já tem uns insights, né? Eu falo assim, pô, na minha visão é o seguinte, a gente é uma energia. Sim. A gente sim vai para um outro sistema energético, se eu posso chamar assim. Sim. A gente vai para um outro campo energético, sim, que não é mais esse que a gente está vivendo hoje. E eu imagino que a nossa matéria, que hoje ela tem uma forma, ok? Devido à frequência que ela está vibrando, a matéria fica. E a nossa forma, eu acredito que não tem a forma. Sim. Aí você fala assim, poxa, mas você vai encontrar o teu avô, o teu bisavô, sei lá, né? Algum parente, algum amigo? Vou encontrar, eu acredito que a gente vai encontrar. Mas se encontrar depois eu conto. Quer saber da doideira? Então vai lá, mas eu não sei se eu estou certo. Vamos falar da doideira. Energia, tá certo, nessa energia eu posso até lembrar da última vez que eu te vi com aquela tua forma. As pessoas ficam impressionadas quando eu explico isso em terapia para eles, mas esse é o caminho. Tipo, o fato é que todos os dias você morre e se acorda de novo de manhã, entendeu? O padecer do corpo, entendeu? Nossa, tipo, eu tenho medo da morte, então você tem medo de dormir, então. A tua célula está se renovando cada 24 horas. Quando você dorme, né, você está deixando o corpo material, de certa forma, descansar. E assim, a consciência é exatamente aquela que você tem dormindo, entendeu? Então, você não vai ter os sonhos que são produzidos pelo seu cérebro, mas tem várias experiências que acontecem ali, né? Aquele local, tipo, é ali, né? Aí você fala, pô, mas se eu fechar só o olho? Aí você tem uma partinha assim de, né? Com o olho fechado, com uma respiração profunda, acalmar, assim, aí você consegue ter uma partinha, mas o fato é que você muda a tua frequência vibracional. Se você olhar, a pessoa que tem medo da morte é porque ela não sabe dormir, né? Porque se ela entendesse que 1/3 da vida dela ela passa dormindo, ela já está habitando. E o medo da morte é o medo do desconhecido. Então, se ela não tem esse conhecimento. Porque ela não conhece o som. E não sabe o que, exatamente. Vigília, ninguém faz processo de vigília, ninguém compreende. Então, assim, existe uma evolução espiritual muito grande quando você começa a fazer trabalho de vigília, né? Você começa a acordar consciente, dormir, né? Isso quando você tem filho acontece no automático em casa, porque você já não dorme do jeito que você dormia antes direto, assim, né? Mas a morte ela é muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? As pessoas têm medo porque a gente vive aqui a dor da separação, né? Da dualidade, né? Desceu pra cá e tal, mas a gente tem que explorar, né? Tipo, o que é esse outro local? Até porque é ali que habita a sua essência mesmo, né? Que é o local do não local. Exatamente. Então você consegue mexer em muitas coisas, né? O sono é um processo muito importante, assim, né? E eu falo isso para alguns, estou falando aqui agora, porque, né, quem entender, entende, quem não entender, tá tudo bem. E durante o sono, até falando de cura, eu acredito que é onde ocorre grande processo, né, da cura. Com certeza. Sim. De forma consciente, começa a trabalhar com amor. O corpo etérico vai procurar as curas no campo etérico, né? Que é muito mais poderoso do que qualquer tipo de medicina que existe aqui, né? O corpo etérico, nossa senhora. E falando até de cura, eu sempre acreditei isso, mesmo sem entender. Eu falo assim, bom, se o meu corpo, eu não entendia de energia, não entendia de nada disso, eu falo assim, se o meu corpo sabe criar aquela doença,
ele sabe desfazer. Com certeza. Então assim, poxa, para que eu preciso tomar um remédio, né? Se eu tô com dor de cabeça, bom, quem está produzindo essa dor de cabeça é meu corpo por algum motivo. Sim. Ah, pode ser fígado, pode ser rim, pode ser a visão, pode ser qualquer coisa. Bom, então peraí, pessoal, vamos lá. Reprograma aqui é o que você falou. Sai desse, como que você usou a palavra? Ritmo hipnótico? Do ritmo hipnótico que está te Sim. causando essa dor, Sim. muda essa frequência e você vai achar o ritmo daquela célula, daquele sistema nervoso. Vai frequenciar em outra. Frequenciar em outra. Exatamente. Pô, sensacional. Não, o negócio da morte, você falou uma outra coisa que veio, por exemplo, aí fala assim, você falou assim, eu vou encontrar, as pessoas perguntam, eu vou encontrar o meu avô e tal. Tipo, a minha avó faleceu em novembro agora, paterna. Né? E o fato é que quando você falou isso, eu já encontrei ela aqui dentro de mim, agora, entendeu? Porque se a essência, tudo é essência, entendeu? Tipo, ela está em todos os lugares. Então, assim, eu perdi algumas pessoas queridas na pandemia, amigo e tal. Acho que todo mundo deve ter perdido. E eu tentei ajudar muitas pessoas nesse momento, porque as pessoas vêm... aí eu peguei e falei, caramba, mas espera aí. A minha avó, por exemplo, né? Ela faleceu em novembro. Mas na minha vida, como que eu encontrava com ela? Já era muito menos. Então, o fato é que minha avó sempre viveu mais dentro de mim do que fora de mim. Perfeito. Com certeza, absoluta. Então, agora, ela foi embora, né? O corpo dela foi embora, mas ela continua vivendo dentro de mim ainda. Então, é muito simples encontrar ela. Você precisa morrer, literalmente, para encontrar. Não, mas um negócio que me pega, né? Que a gente acaba entendendo, eu falo que Deus está presente em tudo, né? A gente está presente, Deus está dentro da gente. Sim. Então, a gente, com essa consciência de Deus, a gente acaba se conectando com essas pessoas sempre. Então, se a gente é uma energia, se a gente é uma coisa só, porque eu vou te falar, na perda de um ente querido, pensa comigo, é algo que dói muito. Sim. Mas eu não sei, a gente tem uma consciência que ao passar do tempo, a gente não sente mais aquela dor. Sim. Se a gente for para parar realmente para pensar no sentimento, o quanto você era apegado àquela pessoa aqui no mundo material, o quanto você tinha ligação com essa pessoa. Se essa pessoa ficasse um dia sem te ligar, você já tremia todo, você já ficava preocupado. Essa pessoa não está mais aqui com você, no físico. A gente acaba vivendo desapego. Agora, Deus é uma coisa tão maravilhosa, da forma que tudo é concebido, que eu vou te falar, eu perdi uma das pessoas que eu mais amava, que era meu avô, minha avó, cuidaram de mim, eu vivi muito com eles. E assim, mas me deu uma tranquilidade, falando, André, você é frio. Eu comecei a pensar se eu era uma pessoa fria, cara. Eu falei, como assim? Você entende o que eu digo? Sim, sim. Perfeitamente, eu também. Porque assim, como assim? Eu daria minha vida por essas pessoas, eu não tenho mais elas aqui comigo, e no entanto, eu me cobrava para sofrer. E eu não tinha esse sofrimento. Será que é porque Deus já dá esse conforto, esse entendimento pra gente? Com certeza. Porque a essência habita o mesmo lugar desde sempre. Eu ia perguntar isso agora, pra vocês, o que é essência? Essência é a pitada de Deus que abre os nossos olhos. Como que a pessoa se conecta com a essência? Indo dentro dela, né? Tipo, realmente aí é um mergulho. É sempre dentro dela. Como? Mergulhando dentro dela. Eu Aí acho você que pega autoquestionamento, autoconhecimento. A maior ferramenta terapêutica que tem chama diário. Diário de sentimento. A Bíblia existe, poucas pessoas fazem. Acorda de manhã, escreve 10 minutos o que você está sentindo. Vai almoçar, escreve 10 minutos. No final do dia, escreve 10 minutos. As pessoas não fazem reflexão, né? Só no espelho. Conhece-te a ti mesmo e saberás o segredo dos deuses do universo. A essência está dentro, você tem que desvendar ela, né? Se tu não sabe o que tu sente, as tuas habilidades, os teus valores, os teus medos, os teus sentimentos... Rudolf Steiner chamava... Ele tem um livro dele, Rudolf Steiner lá, ele chama Ciência Oculta. A galera, na época que ele escreveu, achava que estava falando de bruxaria, ocultismo e tal. Aí ele falou, não, é porque está dentro de você, então é oculto, né? Tipo, tô falando sobre a sua essência, tô falando sobre as coisas que estão aí dentro. E é difícil, assim, por mais intimidade que você tenha com alguém, entendeu? O seu interno é um lugar só seu, por isso que o templo é muito sagrado. É lindíssimo. E é uma relação interna lá dentro, aquele salão da alma, Pai, Espírito, tudo aqui. Então, assim, é uma coisa, é só sua mesmo, né? E aí, qual que é a responsabilidade? Você encontrar os downloads, os discernimentos para manifestar. Aí, manifestou, vai materializar. Então, aonde que começa as coisas? Na manifestação. Não está nada materializado. Você está manifestando. Aí, daqui a pouco, o negócio materializa. Aí, quando materializa,
é o intangível para o tangível, né? Steve Jobs pensou nisso aqui um dia. Levou sei lá quanto tempo para ele Com certeza. tangibilizar. É que eu falo, você fala assim, não, a pessoa estudou tanto. Mas saiu da mente dele, saiu da Saiu essência, do download. Saiu Total, que a gente chama de download, porque foram tantas coisas criadas que naquela época não tinha acho que nem a enciclopédia Barça, né? Então quando foi criado a luz, o telefone, assim, qual que é a base de, vamos falar assim, de pesquisa que essas pessoas tiveram para criar algo dessa magnitude? Sim. É puramente consciência ligada à consciência divina, ao universo, e tá captando isso. Isso existe. E é difícil a gente falar para quem não está iniciando essa vivência, né? Parece um papo meio de maluco. Pô, peraí, o que vocês estão falando? Conectar, consciência, Aperta o enter download. e atualiza. Aperta o enter, passa pro lado aqui que você vai conectar, vai fazer o download, aperta, Vai baixar o download. Baixar. Mas é algo que é processo. Vocês sentem que a frequência, por exemplo, eu tá conversando com uma pessoa com uma frequência X, eu vou conseguir um exemplo, né? Pra vocês entenderem um pouco mais. Se eu tô conversando com uma pessoa X, eu vou conseguir baixar 2 downloads, ou nem baixo. Quando eu vou conversar com outra pessoa, eu vou baixar instantaneamente, como se fosse Deus ligado na cabeça daquela pessoa. Foi semana passada assim, eu e o André, a gente teve coisa que a gente tava conversando que eu falei, eu não estudei isso. Nem eu falei, da onde que veio isso? Foi da fonte. Então, eu acredito que muito vai da frequência em que a gente tá, naquele momento, no quanto que a gente também se permite, né? Porque se eu não me permitir me travar, eu não vou conseguir falar. Aí entra a pureza, né? Exato. O amor. Eu tiro a minha aberto, mente. né? Eu tiro a mente falando o tempo inteiro e eu deixo assim, peraí, eu vou me permitir agora só ser um canal. E aí eu vou receber tudo aquilo que eu venho. E aí vai numa frequência linda Então, do amor. acho que aí é pureza, amor, confiança, Com certeza. que é a fé. Né? Acho que a fé pode falar que é o resumo do amor, com pureza e com a confiança. Sim, não, os atos de fé. Você olha para a fé religiosa, tem vários tipos de fé. Sim. Mas eu quando falo de fé, eu estou falando do sistema psíquico, né? Perfeito. Aí no sistema psíquico você vai encontrar lá, né? Você vai encontrar a mentalização, que é você, os olhos do espírito, de dentro, né? Que você vê as coisas mesmo, aqui dentro. Né? E da mesma forma que você escuta, você vê. Aí depois você vai ter verbalização, que é quando você, pela primeira vez, você produz uma onda aqui fora daquilo que você viu ali dentro. O ouvido mais perto da sua boca é o seu, então já entra como compromisso público. Total. Na hora, porque você escuta algo, então seu cérebro começa a falar, nossa, ele pensou naquilo, agora ele está falando. Né? Aí depois disso você vai ter a escritura, por isso que o diário é importante, assim, a maior ferramenta terapêutica da humanidade. Por que o ser humano parou de ser curador? Porque não era para existir psicólogo, sabe? Porque todo mundo já era curador um do outro. Você pega Maia, Inca, Hebreu, Azteca, você vai ver que todos eles se curavam. Tipo, eles tinham essa consciência de que o ser humano, a cura é inata, tudo dentro da gente, é evolução, né? Então, não precisa. Então, aí você vai escrever, você vai literalmente fazer um movimento cartástico aqui, né? Que é uma frequência, é igual ao batimento cardíaco, você escreve, aí você escreveu lá as coisas, você vai para o quarto passo da fé, que é você consumir, né? É a reflexão, lembra do diário? Então você colocou para fora alguma coisa, não ficou com aquilo guardado na memória, né, de armazenamento, deixou a memória de processamento funcionar melhor, e aí você colocou no papel, aí no final do dia você vai ler, aí aquilo entra pelos seus olhos, entrou pelo ouvido, já viu na mente, aí já é o quarto. Aí no quinto é só você falar, isso aqui já é meu mesmo, né? Que eu tomar a posse do negócio. Fala, isso aqui já é meu, pronto, acabou. É assim que funciona. Esses são os atos da fé. Aí você vai, transcendência, manifestação e materialização. Perfeito. Entendeu? Porque você transcende, né? Você tira do cérebro, você começa a falar e tal. E aí tem vários processos, né? Porque realmente tem tudo muito a ver com a máquina, né? Tipo, eu comentei com vocês, falei, eu nunca tive uma religião. Frequentei católico, minha mãe, evangélico, espiritismo e tal. E também, assim, eu nunca, até hoje não tenho problema nenhum em entrar em nenhum templo, em nada assim. Eu tenho problema com pessoas discutindo Deus. Eu falei, igual discutir futebol, sabe? Eu falei, cara, curte o espetáculo, entendeu? Tipo, isso aí. para de falar quem é melhor, quem é pior, sabe? A gente comentou sobre isso também, né? Exatamente. Não é questão de religião, é o que eu falo, a religião às vezes é importante para aquela pessoa que está em busca de algo, Sim. ter um caminho para encontrar Sou Deus. totalmente a favor da igreja. Exatamente, Tal, exatamente. Como eu não sou nada contra corintiano, que eu falei, sou totalmente a favor. Entendeu? Inclusive tem um jogador do Corinthians que é cliente nosso aqui, ele falou, vou fazer, você voltar a ser corintiano.
tal. Eu falei, não, cara, fique em paz. Falei, se você precisa disso, eu sou corintiano. Eu falei pra ele na hora. Você vai assinar um cheque aqui pra gente fechar o Falei, negócio? tá tudo bem, eu sou corintiano. Eu não como carne também faz uns 4, 5 anos. Aí as pessoas chegam pra mim e falam, não, você é vegano. Eu falo, não sou. Não, vegetariano. Não, você é vegetariano. Vegetariano. Não sou. Mas você não come carne? Eu falei, mas você quer que eu compre pedaço de carne agora pra você ficar de boa? Come, eu pego e como. Te fez feliz? A pessoa fica assim, mas você não falou que não comia? Eu falei, não, mas eu não como por uma opção de Opção e não inflamação do meu condição corpo, de fazer parte de algo. eu ando de skate, tem Exatamente. 38 anos, ando de skate, se eu ficar comendo carne, dói muito meu corpo, entendeu? Desinflamando, porque Legal. tal. Então eu entendi isso aí, mas não tem, sabe, não quero uma bandeira, entendeu? Quero só as minhas escolhas, as coisas porque estou fazendo, né? Então, mas esses atos de fé, eu falo assim, em termos da máquina psíquica mesmo, né? Se você não compreender essa parte, é como se você não manifestasse Deus mesmo, né? Então aí você vai ficar manifestando um monte de coisa achando que é Deus e não é, né? Sim. E Deus vai estar te guiando até nesses erros, né? Porque Até Ele vai aí. usar a Exatamente sua ignorância para Pra criar você o seu discernimento. Ele quer que você deixe de ser nécio, Ele quer que você não seja negligente. A gente está na 7ª dispensação aí, para quem entende da parte bíblica, né? Tipo, corre atrás do prejuízo, porque a gente tem mais mil está anos chegando, aí, vocês têm que correr está atrás chegando. da ascensão. Time is entendeu? running, né? Exatamente, ascensão, né? A gente tem toda a conexão disponível, todas essas coisas, né? Por isso que, tipo, você olha para o algoritmo, é aquilo, tipo, vai procurar a parte íntima. Na internet tem uma forma de você se conectar, tem pessoas falando muita verdade, entendeu? Tem muita coisa, tipo, eu entendo de verdade que Deus corre aqui, eu não sei quantas pessoas estão aqui, ó, ao vivo, mas eu entendo que Ele está usando. O tempo A energia inteiro. está aí, entendeu? Total. Aí Ele está conectando as Eu pessoas falo, certas. eu tal. falo que Deus está em tudo. Sim. O que muda é que algo tenha consciência ou não. Então, é o que eu falo, Deus está na mesa. Aí a gente fala, não, imagina. Eu falei, não, vamos lá, Deus é energia, certo? Sim. A mesa é feita de energia, certo? Tá. Então, Deus está na mesa, Deus está em tudo. Eu até dei um exemplo do meu carro um dia. Fui ligar o carro piscando luz. Aí eu falei com Deus, falei, Deus, eu estou entendendo que se eu fizer isso, a luz, o meu carro vai voltar a funcionar normal. E aconteceu. Aí você fala, não, Deus jogou uma magia lá, deu um curto-circuito. Não. Deus está presente em tudo. Por isso que a gente fala que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Porque ele sendo onisciente e onipresente, ele vai ter o poder de fazer qualquer coisa. Né? Então, ele consegue o que você falou, resolver qualquer matéria. Total. Você perguntou da essência, aí agora veio na minha cabeça, né? Fora olhar para dentro, tipo, o caminho que eu encontrei nos últimos 13 anos de entender mais a essência é literalmente o natural, né? Porque agora você falou de Deus jogar um poder, então as pessoas sempre olham e falam, nossa, isso é sobrenatural. Aí na etimologia da palavra você vai entender o seguinte, que é sobre o natural. Então o sobrenatural é só sobre o natural mesmo, entendeu? É que nem o sobreviver, as pessoas acham que é sobre, eu tô sobrevivendo, é sobre o viver, é sobre como você vive. Postei no story sobre ponto viva. Só postei isso. Só. Porque a galera fala, estou sobrevivendo como um negócio ruim, só estou sobrevivendo. Eu quero é viver. Tudo bem, mas você entendeu o que é sobreviva? Você precisa entender essa palavra. Não, e aí você comentou, eu não sei se você falou de Einstein aqui ou você falou lá dentro. O que você falou de Einstein? Acho que foi. Eu não sei onde você comentou, mas a relatividade, né? Ele entendeu isso lá atrás, né? Tem até um filme Interestelar lá que eu acho que é um filme importante para a galera entender como funciona. Mas quando você percebe que o tempo é relativo à sua essência, você vai entender que aqui a gente entra no Kairos e daqui a pouco passou X tempo e você nem viu. Agora, se você tivesse um papo aqui muito ruim, você ia olhar e tinha passado 10 minutos. Aí você já começa a falar, caramba, peraí, tem um tempo aqui cronológico e tem um tempo aqui natural. Aí onde que sua essência está? No tic-tac do relógio, entendeu? Ou está no ciclo do céu dourado aqui que a gente viu. Falando nisso, lua, inclusive... Aí, só para fechar, isso chama códigos maias. Que show. Entendeu? Tipo, eu entendi como achar a essência das pessoas a partir, porque os maias é um povo muito inteligente. Eles não tiveram acesso à Bíblia, porque se eles tivessem acesso à Bíblia, eles não tinham que ter descobrido tudo sozinho. Mas quando você olha para o que eles criaram, e eu fui conhecer o que eles criaram através de uma interpretação de um cara que trabalhou na NASA um tempo lá, que criou o calendário, chama Law of Time em inglês. Então ele foi entender essa lei do tempo. Então o que é? A lei natural, né? A gente vive hoje o calendário gregoriano, que foi o Papa Gregório que instituiu em 1870, né? Aí criaram o relógio, né? Tic-tac, tic-tac, é um ritmo hipnótico, entendeu? Total. Aí você fala lá em Gênesis, Deus não falou, ó, criei aqui o sol e a lua e as estrelas para comandar os ciclos. Mas no futuro o homem vai fazer o relógio e você segue o relógio. Não está escrito isso.
Então é porque o que comanda mesmo o ciclo natural, então se você for olhar para a sua essência, você é composto de luz e água. Aí o Sol te manda a energia do éter, que transmuta na atmosfera, e aí se faz luz dentro de você. E aí a Lua bate o Sol e volta para cá uma vibração. Por isso que ela articula a água. E entra pelas suas articulações, né? Show. Você vai dar uma medicina tipo complexa, mas assim, existe uma forma de... Os maias, para mim, hoje, assim, é o povo que... Assim, depois eu até posso fazer a matriz energética de vocês um dia, assim. Uma sessãozinha. Não, já tá marcado, gente. É uma sessão de 1 hora, assim, mas depois tem mais coisas para ir, porque aí tem todo o ciclo, né? Existem 13 tons, igual os tons musicais. A Lua emite 13 tons diferentes, né? Esses tons vão mexendo com a sua água, então é propósito, lunar e tal, tem uma sequência. Mas quando você descobre, tipo, qual que é a energia do Sol, no dia que você respirou a primeira vez que você nasceu, você tragou ali o sopro da vida, a alma vivente. Então, quando você respirou a primeira vez, você pegou a energia que estava disponível naquele dia. Você compreende? Você trouxe o invisível para dentro do templo. Né? Então, o corpo etérico que está aqui fora, que vai se arrepiar, você traz ele para dentro, depois você solta ele. Né? Quando você fez isso a primeira vez, você tomou posse dessa energia, foi no dia que você nasceu. Perfeito. Aí, nesse dia, tinha uma energia da Lua, X, e tinha uma energia do Sol. Aí isso junto forma uma essência. Então quando você pega ela, você fala, nossa, inclusive às vezes eu falo, é tipo signo, não tem nada a ver com signo, né? Uma coisa eu nem sou contra nada, só vai atrás de mapa astral, não fica lendo signo de né? Se você quiser ver mesmo, vai atrás do mapa astral completo, pelo menos vai ter uma visão. Mas essa parada dos maias não é esotérica, entendeu? É mística mesmo. Né? Então eles conseguiram compreender a essência do Sol, da Lua e mapearam lá um padrão matemático, né? Onde você tem 260 Kins, que eles chamam, né? Aí cada um traduz uma energia. É através do Kim? Isso, já fiz o meu. Qual que é o número do seu? 197, se eu não me engano. E você lembra qual que é o selo e qual que é o tom? Mão azul. Caramba, eu sou mão azul também. Ah, olha aí! Só que eu sou mão azul magnética. Ah, mesma. Não, a meu é 27, não é a mesma não. Será que não? Mas o seu é mão azul. E eu vou te dizer depois qual que é. 197, termina com 7, é 27. Mas o seu pode estar sendo cósmico, porque são 13 tons, né? Então, existe um selo, que é mão azul. Pode ser. E aí esse selo é como se fosse assim, uma energia eólica. E qual que é a pulsão dela? Como que ela pulsa? Então, ela pulsa em 110, em 220, sei lá qual que é a pulsação. Aí o tom é como se fosse da música mesmo, né? Então, você pegar a água, você colocar um Mi aqui, a água tem uma vibração no Mi, uma vibração no Lá. É por isso que a Lua influencia os mares, influencia as 70 visões do seu corpo. Aí você fala, pô, isso é natural, né? E aí quando você se conecta com isso, você percebe que você recebe realmente mais download, você consegue... Mão talentosa azul, pode ser? Não é talentosa. Como é que é o nome? Eu vou achar depois. Tem... Deixa eu falar qual que é. Eu não gente, eu acredito que deixa para um outro podcast. Não, a gente entrou no Kairos aqui. Gente, vamos combinar assim, a gente faz a matriz suas ao vivo, entendeu? A gente vem aqui, eu faço a sua, faço a dela, o povo já entende. Existe uma ascensão mesmo, assim. E não é sobre... Ele já fala disso, já fala, isso é um dogma, eu quero. Cara, eu não quero que vocês sigam nada de doutrina disso. Só pega... Se abre para o novo. Porque eu descobri essa parada, é muito louca. Eu estava na Ambev lá, eu falei que trabalhei lá. Aí um certo dia eu ia sair de um cargo que eu tinha lá e ia entrar um cara no meu lugar. E ele foi contratado. Oi? Pode continuar. Aí esse cara foi contratado, né? E quando eu cheguei para conhecer esse cara, eu falei, quem contratou esse doido? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, cara, quem que é esse cara aqui dentro da Ambev? Eu conheço o perfil, trabalhava na parte de recursos humanos. Eu falei, quem que é esse cara aqui dentro? E era um cara de outro planeta mesmo. Eu falei, cara, isso aqui tá muito estranho, né? E tudo bem. Aí eu lembro que no primeiro dia que eu fui, ele fez a integração lá, tudo. Aí quando ele veio para a mesa que eu tinha que passar, eu falei, vamos começar então aqui. Ele falou, sim. Pode me dar 5 minutos? Eu falei, claro, né? Aí ele levantou assim. E o CSC, o Centro de Serviço Compartilhado, era 1000 pessoas trabalhando no mesmo lugar, numa mesa de diretor, e 1000 pessoas, assim. Eita. Ele levantou, foi até uma janela, as cortinas fechadas. Eu nunca tinha visto ninguém abrir aquela janela, em 3 anos e meio a cortina. Ele foi até uma janela, nem sabia que tinha janela lá, só para você ter uma ideia, porque ficava fechado, meio de trabalho, luz contínua, essas coisas de... Ele abriu a janela e mandou uma respiração, assim, ó. Ficou respirando lá, tipo, cara, ele ficou uns 5 minutos, para mim foi uma meia hora, assim. Porque eu ficava, cara, os caras vão mandar ele embora, o mesão tá ali, e todo mundo sabe, aquele negócio que 1000 pessoas começam a falar, cara, o que é esse ET aqui dentro, né? O que tá acontecendo aqui? Aí nisso ele voltou, aí eu já fiquei, né? Eu tava no final do curso de psicologia, eu já liguei a anteninha, falei, cara, tem alguma coisa esse cara aqui, né? Tipo,
tipo, quem contratou ele? Como que isso aconteceu, né? Por que ele tá aqui? E aí eu lembro que no final do dia ele chegou para mim e falou, cara, como que tá o seu tempo aí? Tinha um negócio para te mostrar no primeiro dia. Aí eu falei, vou pra minha casa agora, hoje não tenho faculdade e tal, vou ficar por lá, não sei o que, minha namorada vai lá depois. Posso ir com você lá mostrar os negócios, depois eu vou embora? Eu falei, vamos, né? Aí ele foi lá em casa, cara, pegou lá, abriu o livro e tal, não tinha na internet nada, isso foi em 2011. Abriu lá o negócio, mostrou pra mim, falou, você é mão azul magnética, seu negócio é cura. Nossa. Aí quando ele leu aquilo assim, eu tive uma ascensão, porque assim, é a parte cognitiva, né? Tipo, até então eu tinha que buscar dentro de minha essência. Naquele momento alguém leu a minha essência. Tudo ficou mais claro. Eu falei, cara, o que é Nossa, isso? muito. É muito. E aí é como se eu tivesse é como se desse pra você a chave do seu carro. Aí você fala, todo dia eu posso dar partida no carro, entendeu? Até então você tinha que procurar alguma coisa que acionasse a sua essência. Aí não, você tem um lugar que você lê lá uma síntese, que é esse Kim. Aí você pode ler o selo solar, você pode ler o seu tom e depois tem o seu arquetipo ainda, que é o arquétipo do marketing. E você faz um encontro com tudo aquilo que você já sente, aquilo que te move, e você vê que realmente faz tudo sentido. E você começa cada vez conseguir todo dia estar mais conectado. E aí tem a energia do dia, porque lembra, né? As partes compõem o todo e o todo é feito pelas partes. Né? Então você começa a entender essa energia do dia, aí você soma o seu Kim com o Kim do dia. Aí você consegue entender qual que é a energia que está predominando no seu relacionamento com o dia. Se a gente pegar o seu Por isso que a gente pode falar que acorda um dia bem e um dia mal. Porque você não está afinando. Tá. Entendeu? Tá. Você não tem, né? Tipo, porque tem dia que você acorda e você fala assim, mas poxa, mas não tem vezes que o dia muda depois? Tem, então. Aí deu meio dia, aconteceu alguma coisa, nossa, agora eu tô aqui. Aí deu entendeu? Afinou o negócio. Mas se você calcular, tipo, o seu Kim, o Kim dela, o Kim meu, a gente consegue entender qual que é a mente mestra que tá aqui. Até o Mastermind, né, a gente estava falando. Então, você pegar lá 100 pessoas, tem como você saber qual que é a energia que comanda esse grupo. Entendeu? Bacana. Show. E até chegamos nesse assunto aqui, uma doideira, mas a conexão com o Fábio foi justamente porque a pessoa que ele tem a conexão, que Deus vai guiar aí pra gente fazer junto, que a pessoa tá lá na Patagônia, a Flávia Mota, inclusive, tipo, eu fui atrás dela porque eu decidi que eu não queria mais ver as pessoas como números dentro da minha empresa, os corretores. E eu falei, cara, tem algo a mais. Aí eu falei, cara, todo esse negócio, né? Eu casei em cima desses princípios, eu sei qual que é os skins dos meus filhos, tem lá na geladeira de casa tudo, os iminhos dos skins, eles entendem sobre o movimento das ondas, quando eles forem nascer. Então, tipo, existe toda uma conexão. Inclusive, um livro que eu estou escrevendo é O Reino de Deus e os Códigos Maias. Uau! Porque as pessoas às vezes não entendem, mas tem uma conexão muito grande. Total, absoluta, tudo tem conexão. Exato. Tudo está conectado. Mas assim, eu falei, como que eu mapeio todas essas pessoas para mim conseguir fazê-las produzirem mais, no sentido de manifestar mais a essência delas e elas parar de manifestar só o que elas têm que fazer materialmente falando, porque é isso que a gente falou, né? O dinheiro, a matéria, ela tem ela é essencial também, entendeu? Então ela tem uma origem essencial. E aí quando essa origem, esse essencialismo vem à tona, entendeu? Você percebe que a matéria, ela fica plena. Você percebe que o dinheiro fica pleno, que as coisas deixam de ser só mundanas, né? Perfeito. Elas começam a ser essenciais, né? O que você falou, né? Eu vou falar para não perder aqui, porque a gente está trocando um papo aqui mesmo. Mas tem um livro que é do Viktor Frankl, que foi antes de Freud, ele foi o precursor da logoterapia, logoterápica, que foi algo que nasceu antes da psicanálise. E ele foi preso num campo de concentração e ele fez um livro que chama Em Busca do Sentido, Search of the Meaning. Cara, um livrinho fininho também, igual esse da Psicologia da Evolução Possível. Fiquem espertos com os livros fininhos. Fininhos. É que nem perfume, né? Nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, nos livrinhos finos. Mas esse livro, ele fala exatamente o que você falou aqui. Ele fala assim, que se você estiver correndo atrás, se o sucesso é essa garrafa, se você estiver correndo atrás dele, na hora que você pega ela, ele perde o sentido, cara. Porque o que você faz depois? O que eu faço com isso agora? Já conquistei. Aí tomo tudo, aí acabou. E agora que eu faço esse negócio? Mas você vai em busca de mais algo, se você não entende. Então o lance é o quê? O sucesso correr atrás de você. Então existe uma atitude de ações progressivas, entendeu? Que ela entra numa órbita tipo funcional, né? Ela começa a andar numa conformidade, entendeu? Num padrão de atração. Perfeito. Entendeu? Que o dinheiro, o sucesso começa a vir atrás de você. Então, esse negócio da atração que é interessante. A gente acha que a gente tem que ir atrás de algo, né? Mas na verdade, esse algo que tem que ir atrás da gente. Você tem que fazer algo para que algo venha atrás de você. Perfeito. Uma vibração. Você tem que realizar ações progressivas para que aquilo venha atrás de você. E como que você mede se você está fazendo
o seu propósito que Deus colocou você. Que você olha por cima do ombro e fala, não, o dinheiro está aqui, na minha cola. Então, se está perto, é porque você está fazendo certo. Legal. Se você olhar e ele estiver meio distante, você fala, caramba, eu estou errando alguma coisa aqui na frente. Né? É isso aí. Então, isso muda total a jornada. E o Viktor Frankl, é muito louca a história dele, porque ele foi para o campo de concentração, ele entrou com esse livro lá, virou best-seller, aí ele virou médico lá dentro, aí ele saiu, ficou vivo, ele foi morrer, acho que em 2009, alguma coisa assim. Louco. Então o cara viveu até 96 anos para contar toda a história, e lá, né, que ele estudava sobre, em busca do sentido, assim, por que algumas pessoas morriam no campo de concentração e por que algumas pessoas viveram. E aí ele já fazia um estudo sobre por que algumas pessoas têm dinheiro e não sabem o que fazer, e por que algumas pessoas não têm e estão felizes. Sabe o que você falou no começo? Ele começou a estudar essas paradas. Por que uma pessoa que é muito rica não tinha sentido, aí ela caiu, ficou tetraplégica, aí ela começou a inspirar a vida de outras pessoas e aí dali para frente a vida dela fez sentido. Sabe? É muito doido. Aí ele foi para o campo de concentração, ele entende que Deus colocou ele lá para ele fechar o estudo dele. Que legal. É muito doideira. E ele ficou vivendo até os 90 e poucos anos, trazendo isso, falando disso, escrevendo. Passando esse conhecimento, né? Depois eu passo referência, eu tenho esses livros para passar já quero. Já quero. São densos, né? É livro que eu li, mas são livros bons. Mas é importante. Os dois são bons. Gente, a gente entrou literalmente no Kairos hoje. Total. Passou de 1 hora o nosso podcast. E eu acredito que a gente já pode fazer um próximo e já fazer isso. Já tira os temas que saiu daqui. Não, a gente já vai colocar assim, ó, depois nos comentários vocês vão colocar pra nós qual é o tema que vocês querem da próxima. E aí a gente já sabe, se prepara porque vai vir do céu e é todo esse rebuliço que veio hoje. É isso aí. É isso aí. Certo? Gente, eu quero agradecer pela presença de vocês. que Foi excelente, foi maravilhoso esse momento. E vocês que nos assistiram, deixem nos comentários também quais são os temas dos nossos próximos podcasts. Eu até tava mentalizando, vai ser nem um podcast, vai ser um amorcast, né? Porque a gente falou bastante sobre amor. Exatamente. Sobre amor. E então é isso. O Fechou. amor é a resposta. Gratidão. É nóis. Gratidão. Tamo Obrigado. conectado. Fica Valeu. com Deus. Até a próxima, hein? Valeu. Tchau, tchau.